Ei, você que está lendo isso, arruma essa postura aí, sua coluna vai ficar toda torta. Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. Arruma essa postura aí. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa postura, que é um pouco divergente a opinião entre os fisioterapeutas sobre a questão da postura criar ou desenvolver ou ser a responsável pelas dores. Na minha opinião, é importante a gente entender o corpo como um sistema. Assim como eu expliquei na aula passada que as disfunções elas causam as dores, as disfunções, por uma adaptação, eu posso, por exemplo, uma disfunção no meu pé, que eu vou explicar que é um dos maiores causadores da postura errada. Se eu tenho uma disfunção e depois um entorse de tornozelo, por exemplo, eu vou ter uma alteração postural praticamente no meu corpo todo, por conta de um entorse de tornozelo. E aí, essa postura mantida a longo prazo pode desencadear vários problemas. Então, eu vou explicar um pouquinho quais são os principais causadores dessas alterações posturais. Muitas vezes a gente fala, é de dormir errado, é de ficar no computador de uma forma torta, é no trabalho de ficar no computador errado, é de dormir, enfim, a gente coloca a culpa sempre nas coisas ao nosso ambiente. E muitas vezes, principalmente a questão postural, não está no nosso ambiente, tá? Na gente mesmo. As alterações posturais, elas se iniciam pelos captores, que são sistemas que captam a informação do ambiente. Então, quais são esses principais captores que alteram a nossa postura? Os nossos pés. Sim, os nossos pés é o principal alterador da nossa postura. O nosso sistema vestibular, que é o do equilíbrio, e o sistema visual. Os nossos olhos também são responsáveis pelas alterações posturais. Então, se eu tenho, por exemplo, uma pisada, eu posso ter uma pisada de uma forma bem simples, tá? Um pé valgo, que é aquele pé para dentro, aquele pé bem caído para dentro, e aí acompanha aquele joelho para dentro. Vou colocar uma imagem aí para que você possa se familiarizar com esse pé valgo. Então, os pés valgos, eles vão causar principalmente um plano posterior, onde o nosso tronco, as partes das costas, ela vai mais para trás em relação ao glúteo, né? Pode ver essa linha, vou trocar essa imagem aqui agora, uma imagem, uma coluna padrão, se a gente traçasse uma linha no fio de prumo, a gente tem que estar alinhado, o fio de prumo tem que estar passando nas costas e no glúteo ao mesmo tempo, e aí uma flecha, né, que a gente fala, uma flecha lombar de 3 dedos, na cervical também 3 dedos e a cabeça 2 dedos à frente dessa linha. Qualquer alteração que seja diferente disso é considerada como uma alteração postural. Então os pés valgos vão causar esse aumento dessas curvaturas. As curvaturas ficam bastante aumentadas, né, e tem um plano posterior. As costas vai mais para trás do que essa linha, né, que deveria estar, tá? E o pé varo, que é aquele pé que é uma pisada para fora, vou colocar uma imagem para que você possa se familiarizar com o pé varo. Ele é um pé que vai ter toda uma adaptação de um plano anterior. Eu acabo jogando todo o meu corpo lá para frente. Então, por conta dessa adaptação, o pé varo acompanha o joelho varo, que é aquele joelho de garrincha, né, que a gente até brinca com as crianças. Esse joelhinho de garrincha, porque é um pé varo ali naquele momento que já está se formando. Então é muito importante eu saber, né, que uma das principais causas das alterações posturais não é o colchão, não é o banco do carro, não é a postura no seu trabalho, não é nada disso, né? Eu arrisco dizer ainda que não tem problema nenhum a gente ficar sentado torto, dormir torto. Eu arrisco dizer que cada corpo se adapta melhor nas posturas que a gente fica. Se eu estou sentado, para mim essa é a minha postura confortável, e que isso não vai ter tanta influência na questão de gerar mais alterações posturais. Não é a minha postura que eu estou nesse momento que vai gerar alterações posturais. Não, é meu pé que está lá com uma pisada torta, que vem uma influência toda de lá de baixo alterando desde os meus pés, o meu joelho, o meu quadril,
toda a minha coluna lombar, torácica, até chegar lá no pescoço, até chegar lá na cabeça. Então vem toda uma informação lá de baixo. Então quer dizer, eu tenho que dormir de lado com um travesseiro no meio das pernas, um travesseiro médio aqui que não deixa a cabeça nem inclinada, nem muito alta. Óbvio que algumas coisas que eu posso fazer para acomodar a minha coluna durante um período noturno. Porém, tem pessoas que falam assim, eu só consigo dormir de barriga para baixo. E é muito confortável para mim dormir de barriga para baixo. E aí me pergunta, tem problema? Antigamente eu diria que sim, que tem problema dormir de barriga para baixo, tem problema na região cervical, porque você fica com o pescoço virado a noite toda, tem um aumento da pressão na região lombar. Enfim, hoje já existem estudos que já comprovaram que não tem diferença nenhuma. Uma postura que você dorme de barriga para baixo ou de lado, tanto faz, não tem resultado nenhum de prejudicar ou melhorar a coluna. Tá? Então isso é um verdadeiro mito que foi se criado. Por quê? Porque até algumas décadas atrás não se sabia exatamente o que alterava a nossa postura. Achavam realmente que é a postura que eu durmo, a postura que eu fico na maior parte do meu dia. Obviamente que se eu puder estar numa postura melhor, eu equilibrar toda a minha musculatura, alongar, fortalecer, óbvio que vai ser muito melhor para a minha coluna. Porém, não é o meu relaxo aqui, minha postura de ficar aqui relaxado, não é isso que vai alterar a minha postura. Aí eu volto a dizer, se eu faço uma musculação, um pilates, um yoga, que vai fortalecer e estabilizar a minha coluna, obviamente se eu tenho dores, eu tenho hernia de disco, eu tenho uma escoliose, eu tenho uma hipernordose, eu tenho uma hipercifose, qualquer uma dessas alterações, se eu fizer um trabalho para fortalecer minha musculatura, se eu tentar manter uma postura melhor no dia a dia, se eu melhorar a minha postura para dormir, ficar numa postura mais adequada, mais acomodada para a minha coluna, lembre-se, cada ser humano é único. O meu jeito de acomodar vai ser diferente do seu. Cada um vai ter uma preferência. Óbvio, a posição de lado é melhor, é mais confortável, mas não que seja melhor. Já foi comprovado que não tem diferença nenhuma, né? Então, se eu puder fortalecer, alongar, estar numa postura melhor no trabalho, eu ter uma atenção especial para a minha coluna, obviamente que ela vai me ajudar e vai diminuir até mesmo as dores. Porque olha só essas imagens aí, ó. As alterações posturais, elas vão, né, um pé valgo e um pé varo, elas vão causando alterações no corpo todo. Então, por exemplo, se eu tenho um pé valgo, eu vou sobrecarregar ali meu joelho. Eu posso, a longo prazo, por essa adaptação que meu corpo gera, a longo prazo eu ir machucando de pouquinho em pouquinho meu joelho, até uma hora que, por exemplo, eu vou ter uma lesão no meu menisco, né? Eu posso ter, né, teve gente que falou sobre problemas no quadril, que tem problemas sérios no quadril, provavelmente tem uma pisada errada, e isso sobrecarregou o quadril por anos e anos e anos, até uma hora que realmente o quadril não vai aguentar. Então, quando se fala assim, a postura não causa dores, na minha opinião, sim, é uma alteração postural a longo prazo, que ela está sobrecarregando uma articulação e está gerando essas alterações. Então, na minha opinião, sim, é muito importante a gente cuidar da postura, principalmente para evitar problemas futuros, né? Então, é mais como, eu vejo uma correção postural mais como um trabalho de prevenção, né? Obviamente que é muito comum durante os meus tratamentos, no meio do tratamento eu aconselho o paciente a fazer um trabalho de postura, né, ou de pilates, ou a própria posturologia, que é que eu trabalho, com correção de palmilhas, né, como eu falei, se o pé é o principal alterador da postura, como é que eu vou corrigir isso? Através de palmilhas. Não tem outra forma de eu corrigir o pé, se não for através de uma palmilha bem adequada, depois de uma avaliação muito bem feita, identificação desse tipo de pé, né, se eu tenho um pé valgo, se eu tenho um pé varo, eu posso ter os dois pés iguais, né, os dois bem torcidos para dentro. Às vezes pode ser que eu tenha um bem torcido e o outro menos, e isso vai dar uma repercussão no corpo de uma forma diferente. Então pode sobrecarregar um lado mais do que o outro. Eu posso ter também os pés que são mistos, um pé que é valgo e outro pé que é varo, então vai ter alterações. Olha essa imagem aí, ó, para um lado diferente do outro, então isso vai causar alterações
muitas vezes bizarras do nosso corpo e vão desencadear, por exemplo, olha essa imagem, uma escoliose, uma torção na pelve, e isso vai repercutindo até lá na cabeça, a diferença da altura da pelve, a diferença da altura do ombro. Eu tenho um ombro mais baixo do que o outro. Da onde vem essa alteração? Lá dos pés. Então, se eu tenho uma alteração na minha pisada, eu vou desencadear várias alterações, tá? E outro captor que é muito importante é os olhos. Os olhos, eles podem... como é que acontece uma disfunção no olho, né? Até como eu falei, pode ser por entorse, pode ser desde lá do meu desenvolvimento, desde lá de criança, que eu usei um sapatinho muito duro e aí meu pé foi se adaptando a esses tipos de sapato, ou não andei muito descalço e a própria musculatura do pé não desenvolveu, ou tive entorse durante a fase de adolescência ou mesmo de adulto, enfim. Pode ter acontecido inúmeros fatores que pode ter desencadeado um pé valgo, um pé varo, ou os dois valgos, os dois varos, enfim, pode causar uma infinidade. E os olhos, da mesma maneira, ele pode entrar numa disfunção, porque quem faz os movimentos dos olhos, para um lado, para o outro, para cima e para baixo, também são músculos. Então tem vários músculos, músculos na lateral, na parte medial, em cima, embaixo, que controlam todos os movimentos dos olhos. E esses músculos eles podem entrar em tensão também por inúmeros fatores. Por um trauma, por exemplo, se eu tomo uma bolada, jogando bola, jogando futebol, tomo uma pancada, o músculo ele pode entrar num espasmo muscular, por exemplo, o reto lateral do olho. É muito comum ter esse tipo de lesão. Como é que a gente avalia? Um teste muito simples, um teste de convergência dos olhos. Então eu vou, por exemplo, como é que eu testo o olho do meu paciente? Eu coloco uma caneta, mais ou menos a uns 30 centímetros de distância, e eu vou aproximando essa caneta até aqui a raiz do nariz. E aí eu vou ver o quanto esses olhos eles têm uma convergência. Eles vão lá para o meio, para a base do nariz, juntos. E o que acontece? Por exemplo, se eu tive um trauma no meu olho e eu tenho um espasmo do músculo reto lateral do olho. Quando eu faço esse movimento, o que acontece? Os dois olhos eles vão juntos. De repente, o olho direito ele pode voltar. Parece um estilingue, assim. Por quê? Porque existe uma tensão que não deixa o meu olho movimentar. E aí o que acontece? Quando existe essa tensão, o meu globo ocular ele muda um pouquinho de posição em relação ao outro. Então o que acontece? Se eu tenho uma tensão aqui do reto lateral desse olho, ou às vezes até o oblíquo, o meu olho ele vai ficar um pouquinho posicionado diferente do lado esquerdo. Então o que acontece? Ele pode virar um pouquinho para fora, às vezes um pouquinho para baixo, às vezes um pouquinho para cima. Só que nosso cérebro não permite que eu tenha um olho diferente do outro por conta principalmente da nossa noção espacial. Um olho em conjunto com o outro ele nos dá a noção de profundidade, a noção de tamanho, de distância. Então o que acontece? Para diminuir muitas vezes essa diferença de um globo ocular para o outro, nós vamos criando algumas adaptações. Por exemplo, se eu tenho uma tensão no reto lateral do meu olho, é normal eu fazer isso aqui com a minha cabeça. Eu inclino para um lado e giro aqui. Para quê? Agora o meu globo ocular está no mesmo padrão do outro, na mesma altura, no mesmo posicionamento que o outro. Então agora os meus olhos estão alinhados, apesar da minha cabeça estar completamente torta. E aí o que acontece? O meu corpo vai se adaptando. Então eu giro aqui agora, por conta de uma tensão, aqui uma tensão muscular nessa região, eu giro, isso são tudo movimentos que a gente nem percebe, são movimentos inconscientes, o nosso corpo simplesmente se adapta. Eu giro aqui minha pelve e vou girar aqui minha cintura escapular e também vou girar a minha pelve lá embaixo. Então eu vou gerando várias alterações no meu corpo todo. Então, vou te ensinar um exercício muito simples, que mesmo que você tenha uma hipoconvergência, ou mesmo que você não tenha, ela vai te ajudar de alguma maneira, você está fazendo uma ginástica ocular. Então o exercício é muito simples, você vai fazer 30 vezes esse movimento aqui, fixa ali na ponta da caneta, e aí você vai aproximando ela, vai literalmente ficar vesgo aqui, acompanha até o ponto, a hora que a caneta chega aqui perto, onde a hora que chega aqui perto da frente, a caneta vira duas pontas assim. Aí eu tiro da minha visão e volto lá na frente de novo. E faço esse mesmo movimento por 30 vezes. Você vai estar fazendo uma ginástica ocular.
mesmo que eu não saiba exatamente qual, porque pode ter várias disfunções nos olhos, esse exercício vai ser muito bacana para que você possa começar a fazer uma ginástica ocular e possa, sem você perceber, você já pode melhorar a sua postura. Teve pessoas que colocaram na ficha de avaliação que tem dor de cabeça. Excelente exercício, porque os olhos muitas vezes estão envolvidos com as nossas dores de cabeça. Então você pode começar a fazer esses exercícios para melhorar a sua postura, melhorar dores de cabeça. É muito comum melhorar essas dores de cabeça com esses exercícios, tá bom? Então, outro sistema que influencia muito na nossa postura é o sistema vestibular, que é o nosso equilíbrio, está muito relacionado, né, com a nossa audição. Então, qualquer problema que você tenha, eu tenho um desequilíbrio, eu tenho problemas de labirintite, tenho tonturas frequentes, tenho zumbido, barulho no ouvido, são sinais que o seu sistema vestibular está perturbado e ele provavelmente também altera a sua postura. Então, o sistema vestibular também pode alterar todo o nosso sistema tônico postural, tá? Então, e todas essas disfunções também podem ser tratadas, né, com a osteopatia. Você pode ir no médico também para tratar do labirintite, do zumbido. Enfim, é importante tratar esse sistema vestibular para que melhore a postura também. Outro fator, que por alguns autores é chamado de captor, por outros autores é chamado de obstáculos, que é o nosso sistema mandugatório, que é o sistema da mastigação. Então, teve pessoas que falaram sobre o bruxismo, o aperto dentário. O sistema mandugatório, né, o sistema da mastigação, ele tem uma relação direta com a região cervical. Olha essa imagem aí, ó. Olha a proximidade do que é uma articulação da outra, né, principalmente a ATM, com o crânio, com a primeira vértebra cervical aqui. Então tem uma proximidade muito grande dessas regiões. Então, se eu tenho uma classe 1, classe 2 ou classe 3, todos esses tipos de mordida, uma mordida cruzada, todas essas alterações vão mudar completamente o posicionamento da cabeça. Da mesma forma que os olhos mudam, a mandíbula também vai mudar esse posicionamento e aí vai ter toda a alteração lá de cima para baixo, assim como vem a alteração dos pés de baixo para cima. Então o sistema mandugatório também é outro importante componente aí que altera a postura. Outro fator muito importante que é muito pouco considerado são as cicatrizes. Todas as cirurgias que você tem, mulher muito comum, né, fazer cesárea, toda cicatriz, mesmo que seja um machucado pequeno, toda aquela cicatriz gera uma aderência, ela gera uma tensão naquela região, né? Então imagine que a pele aqui ela foi cortada, né, e ela foi presa aqui novamente. Aqui vai gerar uma certa tensão nessa região. E essa tensão pode repercutir em todo o sistema, né? Então eu posso começar, por exemplo, por uma tensão nessa cicatriz, ter uma dor nessa articulação, pode doer meu punho, pode doer meu cotovelo, pode doer até, por exemplo, minha região cervical, por conta de uma cicatriz que eu tenho aqui, por exemplo, síndrome do túnel do carpo, né? Quantas pessoas não têm aquela cirurgia? Então, a cicatriz que ficou aqui pode ter gerado uma aderência que pode repercutir em todo o meu sistema. Vou falar nos próximos dias sobre os órgãos, né? Os órgãos, quando eles também têm uma disfunção, da mesma forma que a cicatriz gera uma tensão, e isso pode criar adaptações no nosso corpo que vai gerar alterações posturais. Então vou aprofundar um pouquinho mais no dia que eu falar sobre as emoções. Então são vários os fatores, né, que alteram a nossa postura, mas para a gente fixar bem, os pés. Então o que você pode fazer para os seus pés? Cuide dos seus pés, né? Use os sapatos confortáveis, se você tem qualquer problema que seja no seu pé, vá num podólogo. Se você já teve entorses, é muito importante cuidar com fisioterapia, com a osteopatia, enfim. Cuide do seu pé, né? Massageie. Por isso que eu falo do podólogo, né? Porque o trabalho é uma limpeza no pé, né? O pé, ele suporta todo o nosso corpo, né? É o que mais sofre essa ação da gravidade. Então é importante a gente cuidar do nosso pé. Então, com podólogo, reflexologia, né? Muito legal. Os olhos, né? Como eu falei, pode trabalhar esse exercício, né? de convergência dos olhos para que você possa aí já começar com uma ginástica ocular. Logicamente que precisaria fazer uma avaliação para identificar exatamente o tipo de disfunção que você tem para passar um exercício bem específico. Porém, esse exercício vai ajudar de alguma maneira, vai acabar ajudando, tá? Se tem zumbidos no ouvido, tontura, vertigem,
labirintite, enfim, é importante tratar o sistema vestibular com osteopatia, ou vai no médico, né, precisa cuidar desse sistema vestibular, tá? ATM também, se tem problemas na mastigação, né, bruxismo, aperto dentário, mordida cruzada, se usa aparelho, enfim, se já teve retirada de dentes, até amálgama, olha só o nível que é o nosso corpo, até a própria amálgama pode ter influências ali elétricas na boca e vai mudar o sistema tônico postural e vai mudar toda a nossa postura. Então, também é uma coisa que precisa ser cuidada, né? Se tem alterações, fazer muitas vezes um trabalho, né, específico mesmo com um dentista ou ortodentista, em paralelo com a osteopatia. Eu gosto muito desse trabalho, né, a osteopatia e a ortodontia trabalhando juntos. A cicatriz é outra coisa também que eu falei que atrapalha, né? Você mesmo pode pegar sua cicatriz e massagear, né? Pega, por exemplo, imagine que tem uma cicatriz aqui, eu vou fazer um desenho aqui. Imagine que aqui tem uma cicatriz. Eu posso pegar aqui, ó, com a ponta dos dedos, vem aqui, bem em cima da cicatriz e faz esse movimento aqui, ó, para soltar mesmo a cicatriz. Eu posso vir em cima aqui também, ó, e beliscar essa cicatriz. É bem comum você sentir a cicatriz dura, rígida. Se ela está dura, rígida, provavelmente ela está influenciando todo o seu sistema corporal. Então ela precisa ficar bem molinha, né? Então, mas para você trabalhar essa cicatriz, para você mesmo ir lá e trabalhar ela, precisa estar principalmente com mais de 3 meses. Bom, então é isso. Então olha quantas coisas que realmente alteram nossa postura, né? Os pés, os olhos, o sistema vestibular, sistema mandugatório e as cicatrizes. São as principais causas das alterações posturais, e essas alterações mantidas a longo prazo, elas vão sobrecarregar a coluna e podem desencadear uma infinidade de patologias, né? Como algum de vocês aí tem escoliose, tem já lombalgia, hérnia de disco, enfim, uma infinidade de coisas que as alterações posturais podem causar. Então, cuidado com a postura, né? Cuidar dos olhos, cuidar dos pés, cuidar da cicatriz, cuidar do sistema vestibular, cuidar do sistema mandugatório e fortalecer a coluna. Yoga, pilates, musculação, e você pode fazer qualquer outra atividade que você queira fazer para fortalecer a sua coluna. Tá bom? Então essa é a aula de hoje. Ficou uma aula até um pouquinho mais longa, mas é porque é um assunto bastante interessante, que tem vários fatores aí que interferem na nossa postura. Tá bom? Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Obrigado, obrigado, obrigado.